internautas, eu sou o Lucas, do Portal da Cidade de Atibaia. Estamos seguindo aqui com a nossa série de entrevistas com os nossos pré-candidatos à Prefeitura da cidade de Atibaia. Hoje nós estamos entrevistando o candidato Beto Trícoli, que tem 62 anos, é arquiteto e urbanista, formado pela PUC em Campinas, está no PV há 35 anos, foi vereador por um mandato de 93 a 96, depois disso foi prefeito por 2 mandatos, entre os anos de 2000 e 2008, deputado estadual pelo PV também, de 2010 a 2014, onde ele presidiu a Comissão de Meio Ambiente e integrou as comissões de Educação e de Cultura. Atualmente é o presidente do PV estadual de São Paulo e membro da Executiva Nacional do partido. Beto, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o nosso convite. E eu quero já iniciar fazendo uma pergunta bem técnica aqui para você. Tá. Eu quero te perguntar, bom, você está no mesmo partido há 35 anos. Sim. Isso significa que você é um conservador? Com certeza eu sou conservador. Aliás, eu tenho brincado, né? Porque né, do alto dos meus, enfim, de todo esse percurso que você já descreveu aí, e faltou dizer que eu fui secretário de Estado do Geraldo Alckmin, com muita honra, de turismo na época, né? Mas assim, eu tenho dito para os concorrentes, porque só o Emil que não trabalhou comigo, todos os outros que estão aí trabalharam, todos eles trabalharam, né? Saulo, Luiz Fernando, o próprio Daniel, o vice do Daniel não, né? E o Emil não, mas Ana Paula, todo mundo trabalhou com a gente. Então, o que eu costumo dizer é que eu nunca mudei, nem só mudei de partido, como também não mudei de time de futebol, eu não mudei de endereço, eu não mudei de religião, eu não mudei de mulher, né? De matrimônio, e não mudei de partido. Então, quer dizer, eu acho isso é ser conservador. É uma pessoa que... eu sou das antigas. Na política, eu sou das antigas, porque você vai pegar o currículo de todo mundo, aí todo mundo já pipocou em tudo que é partido. Eu acredito, efetivamente, que a gente deveria ser meio que nem os Estados Unidos. Entendeu? O cara nasce, se forma, ele percorre uma trilha e acredita naquilo e tenta construir dentro daquele campo que ele... político, né? Uhum. Então, essa fidelidade partidária, eu acho que deveria existir no Brasil. Eu sinto muito que não tenha fidelidade partidária. Sinto muito. É isso aí. Não por mim. Porque eu sou fiel independente de ter exigência, entendeu? Com certeza. Bom, você se tornou um pré-candidato agora, na convenção confirmou, né, essa pré-candidatura na convenção no último final de semana. E isso foi tido como uma grande surpresa aqui em Atibaia. Muitos diziam, pelos bastidores, que você não viria, que era uma encenação, era uma campanha de marketing. Por que você acredita que essas coisas aconteceram aqui? Não, eu acho que o povo aumenta, mas não inventa, você entendeu, Lucas? De fato, inicialmente eu não tinha imaginado ser candidato mesmo, né? O que eu tinha imaginado... Porque eu tenho militância político-partidária desde sempre. Então, eu continuo atuando na política, sem cargos, sem nenhum tipo de benefício direto, né? Eu trabalho, né? Ganho meu salário na Caixa Federal e atuo politicamente no meu partido sem ganhar nada. Mas eu acreditava que a gente deveria reunir forças, né? Mais progressistas ou forças mais alinhadas com o tipo de desenvolvimento que a gente deveria fazer na cidade. E essa tentativa, né, de articular essas forças fez com que as pessoas percebessem um movimento e eu nunca me coloquei mesmo como candidato. E é fato. E eu falava, eu não preciso ser candidato. Mas daí o que acontece? Quem a gente estava apoiando há muito tempo pega e sai desse campo e vai para outro lugar. Quem estava ali pega, fez oposição, agora é da situação. O outro vira para cá, o outro vira para lá. Está lá em cima, quer descer, né? Aí você fala, cara, está tudo errado. E se você quer discutir um projeto, e se a gente tem uma linha, principalmente programática, a gente tem uma linha de trabalho que quem está em Atibaia há mais de 25 anos sabe entender. Pode não gostar, pode não concordar, e é lícito, a democracia permite isso, né? Eu entendo muito claramente que nem todo mundo tem que concordar,
Mas se a gente vive numa democracia, quer dizer, que vença, nem sempre vence o melhor, mas que vença o mais votado, que assuma e execute o seu programa de governo, não é? O que eu tentei influenciar nesses últimos, 12 meses, é tentar fazer com que o programa de governo, com que a proposta desses candidatos que poderiam vir a disputar a eleição, tivesse, pelo menos considerando alguns pontos que eu acho que são muito cruciais para o desenvolvimento da cidade, né? Para um desenvolvimento de qualidade, para a gente que vive na cidade e que seja respeitado, né? Porque sou urbanista, porque a gente estuda o fenômeno do crescimento das cidades, da evolução das cidades. E o que a gente tem percebido, e não é de hoje, e não é só em Atibaia, mas aqui está muito acelerado isso. É verdade. É uma coisa que a gente chama de desertificação do território ou gentrificação da característica do povo. A gentrificação, ao contrário do que parece, é a expulsão da gente natural que não consegue bancar o custo de morar naquele lugar com as novas construções que vêm, com a especulação imobiliária, com o preço e o peso do custo de vida, e essas pessoas ou são expulsas para as áreas mais periféricas, né, ou são expulsas da cidade. Então, contra isso, né, você tem que aplicar firmemente o interesse coletivo, o interesse público, né, o planejamento continuado do crescimento da cidade, garantindo a cultura, garantindo a identidade, garantindo as comunidades tradicionais, aquela igreja tradicional, aquele clube tradicional, aquele ponto de encontro, que muitas vezes ele é até mais quase que um campinho e tal, mas aquilo tem que ser transformado para qualificar como um espaço público coletivo. E o que a gente tem visto é exatamente o contrário. Bom, o que eu percebi é que no campo dos partidos políticos foi uma confusão, cada um foi para um lado, ninguém estava preocupado em assumir efetivamente um projeto, né? E a gente foi ficando quase que isolado. E ninguém considerou a possibilidade de que, se ninguém escutar o tio, né, se não escutar a proposta que tem que ser enquadrada, que tem que resgatar, tem que planejar, tem que apertar a questão do custo de vida da cidade e tal, aí a gente acabou sendo candidato. Eu acho que nesse aspecto é uma surpresa, mas não do ponto de vista até do meu perfil. O que eu digo é o que eu faço na política. E eu estava dizendo, eu falei, gente, se não tiver espaço para uma discussão coerente, se não der espaço para um grupo progressista que constrói, nosso grupo constrói, executa, né, a gente vai acabar tendo que ser candidato, porque se não garantir um espaço político, mas não estou falando de cargo, eu não estou falando tipo lotear a prefeitura, eu não estou falando de secretaria, eu estou falando de tipo, o SAAI vai ser o SAAI que todo mundo sonhou 50 anos atrás, não é? A educação, que foi uma educação pioneira, vai ser a educação que a gente sempre lutou para ser, e por aí vai. Entendi. Bom, você falando aqui sobre essa polarização, vamos colocar essa dança das cadeiras, né? Assim que a gente está chamando aqui nos nossos bate-papos, né? Assim que está meio que intitulado já. O país está em uma constante polarização e Atibaia, a gente sabe que é uma cidade muito conservadora, até pelos últimos resultados eleitorais que a gente teve aqui. Sim. Pensando nisso, a gente está vendo nessa campanha um fenômeno, pela primeira vez que eu acompanho, dois partidos de esquerda, né, duas candidaturas de esquerda se lançando, cada uma lançando o seu próprio candidato. Você acha que isso é uma estratégia, isso é uma falta de composição? Você acredita que em algum momento isso foi cogitado, isso veio para a mesa, isso pode acontecer ainda? Não, como é que eu respeito muito a construção da democracia e a construção dos partidos. Então, tem uma rapaziada nova que tem uma posição bem mais à esquerda, com conceitos efetivamente programáticos, ideológicos, né, dos fundamentos da ponta esquerda, vou usar um termo mais do futebol do que do campo político, até porque somos pessoas, respeitamos todos, conheço todos, vi crescer muitos deles, né? Então,
o PSOL e a Rede, eles decidiram lançar uma candidatura de ponta esquerda, né? A nossa surgiu justamente porque não havia disposição de ter uma discussão no campo democrático, né? Não dá para dizer que o Alckmin seja de esquerda, né? Eu, pelo menos, não entendo, a não ser que a gente esteja falando de outro Alckmin. Deve ter algum novo aí surgindo, não sei se está afiliado a algum partido, mas, cara, então, eu estou onde eu sempre estive. Por exemplo, você fala assim, então você agora é de... Não, eu estou no campo que eu sempre tive. O PV sempre foi um partido centro-esquerda, se dá para categorizar assim, mas sempre teve uma linha de defesa de qualidade de vida, de defender a preservação dos bens culturais, naturais para as gerações futuras. Isso é um conceito que extrapola essa coisa meio de esquerda e direita, mas não vou entrar nessa discussão. Mas é o mesmo PV que eu estava há 35 anos atrás. Então, e eu vou disputar a prefeitura de Atibaia. Todo mundo sabe onde eu moro, sabe onde moram meus parentes, meus familiares, né? E aí, entrar nessa discussão eu acho muito vazio, quase plástico, quase artificial, né? Porque eu respeito demais as pessoas que tocam na banda. Agora aquele cara é de direita. Toca na banda, aquele cara é de esquerda. Cara, os caras tocam na banda. E a banda existe há 100 anos, né? E aí, que tipo de cidade a gente quer construir? Uma cidade que só toque na banda os caras de esquerda, ou só toque na banda os caras de direita. Cara, vai ficar ruim essa banda. Essa banda não vai tocar, ou vai tocar com muita dissintonia, com falta de complementaridade dos instrumentos, das melodias, né? Da evolução, inclusive, da execução de uma boa música, né? Então, cara, eu quero voltar a ser o regente da cidade, onde todo mundo vai tocar na banda. E eu não vou ficar perguntando, não. Eu não vou chegar pro cara e falar que religião você é. Eu não vou falar que time você torce. Que partido você é. Se é direita ou é esquerda. Não, cara, você tem qualidade. Você é capaz, você estudou, você se preparou, quer executar. Vamos lá, eu tenho uma partitura para você tocar aqui, nós vamos fazer tudo que não estão fazendo. Aliás, é outro motivo de eu voltar. Né? Voltar a discutir a cidade, porque não deram continuidade nem evolução naquilo que eu propus e que iniciei a fazer. Então, nesse sentido, eu não aceito a pecha, né? Dessa coisa de direita e esquerda. Eu me classifico, mas quem sabe os governos que eu governei sabe que nunca foram nem ideológicos, nem persecutórios, nem polarizados, nem extremistas, nem ditatoriais, enfim, né? É nesse sentido, mas e tenho convicção, né? Tá certo. Eu queria até fazer uma defesa. E subir no palanque, sim. Eu subi no palanque para defender quem nos defendeu, né? Mas isso a gente vai defender, vai discutir no correr da campanha, né? Vamos ver vamos sair catando garrafa e contar, no final a gente pega os engradados e vamos contar as garrafas. Vamos ver quem fez mais. Se quiser fazer essa pontuação, vamos contar, né? Agora, e eu fui prefeito, eu liderei a equipe, eu acho que das melhores equipes que já governaram Atibaia, tentei buscar os melhores e, modéstia à parte, os resultados foram excepcionais e fez Atibaia ser grande como ela está ficando agora. O que faltou? Faltou planejamento, faltou compromisso coletivo, comunitário, transparência, bom uso do dinheiro público, certo? E faltou uma coisa essencial, preocupação com o povo que mais precisa. Essa riqueza que chegou, ela não está acessível por um monte de gente, inclusive nós, familiares, parentes, pessoas muito amigas minhas não estão conseguindo alcançar. Você fala, não, Atibaia agora tá rica, tá próxima, tá... Pô, e aí? Nossa, cara, eu não estou conseguindo pagar as contas, não estou conseguindo frequentar determinado lugar, não estou conseguindo levar minha família para um lazer e tal. Então, que tipo de riqueza ou tipo de desenvolvimento é esse, né, que está fazendo as pessoas que ajudaram a construir a cidade ficar de fora do jogo, né? Então, eu me sinto fora do jogo. Então, eu sou solidário a isso. Não pela minha idade, né? E não pela minha trajetória pessoal. Mas
eu me sinto fora do jogo de não poder sentar e reunir 3, 4, 5 amigos na mesma mesa, porque as condições que todos nós estamos vivendo são adversas. São dificuldades que o povo está passando e que eu sou extremamente solidário. Quem não governa para as pessoas, não governa a cidade. É isso aí. É o que eu penso. Eu concordo com isso que você falou sobre os melhores tocarem, né? Eu acho que tem que ser feito dessa forma, não por ideologia simples ou por loteamento, como você disse, de governo, mas realmente a banda toca melhor quando os melhores tocam, né? Isso aí. Mas mudando um pouco de assunto aqui, eu queria saber, você falou sobre lazer, eu quero que você me fale, como que você equilibra tantas atividades que você tem com a sua vida pessoal, com a sua carreira política, com o lazer, com a família, como que é pro Beto Tricoli, pro José Roberto Tricoli, fazer essa mescla? Na verdade, eu sempre fui hiperativo, né? Desde pequenininho, hiperativo. Então, e muito criativo também, né? Sempre fui desde moleque, desde pequenininho. Então eu estudei, trabalhei como projetista, trabalhei em construção civil, minha profissão é de arquitetura, é de construção civil, né? Então, adoro ver gente, trabalhar com gente e tal. Então, na verdade, o tempo para mim rende bastante. Primeiro que eu durmo pouco. Então, é uma característica, eu durmo pouco. Se eu dormir 6 horas, eu já estou, já estou me coçando na cama. Então, eu durmo de 4 a 5 horas por dia. E eu gosto muito de ler à noite. Agora, com essa coisa do celular, na verdade, eu fico mais na imagem, na TV, e fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Estou lendo, estou vendo o celular, estou vendo, de repente, ouvindo uma mensagem no fone, né? Então, eu tenho essa disposição, né? Procuro dar mais atenção para a família hoje, porque no passado, da outras jornadas de política, eu acho que quem mais sofreu foi minha família, meus filhos e tal, porque eu saía às 6 horas da manhã da prefeitura, de casa, e voltava meia-noite, né? 11 horas, né? Então eu saía, meus filhos estavam acordando para ir para a escola, e voltava, eles já estavam dormindo, ou se estavam acordados é porque estavam esperando para ir dormir, o que também é outro estresse, né? Então, hoje eu tento equilibrar mais, eu estou bem mais sossegado, estou mais tranquilo, né? Tá certo. Mas não sossego, não. Tanto que mesmo estudar é uma coisa que eu gosto. Eu me inscrevi agora num curso de especialização de gestão de cidades para riscos climáticos, né? Da PUC de Paraná. Mas com o advento da eleição eu não estou conseguindo acompanhar. Mas eu, até antes da pandemia, foi quando eu fiz a última especialização, que é de habitação social. Habitação de interesse social, na Escola da Cidade, que é uma escola super legal de arquitetura e urbanismo em São Paulo. E gosto de marcenaria, também fiz marcenaria. De vez em quando eu entro para fazer mas gosto de móvel. Marcenaria eu gosto de fazer móveis, né? Então, e moro numa chácara. Então, eu adoro terra, né? Gosto de plantar. Então, se eu acordo muito cedo, ninguém acordou, aí eu saio andar com os cachorros, vou lá, mexo na horta, ou vou colher uma fruta, né? E assim vai o dia. Tá certo. Beto, você está fazendo especializações nessa área, então eu acho que já é muito oportuno te perguntar. Essa é uma pergunta que eu fiz para todos os pré-candidatos que sentaram aqui. Tá. E você é um especialista nessa área. Eu quero que você fale um pouquinho sobre desenvolvimento urbano versus preservação ambiental aqui na cidade de Atibaia. Tudo a ver. Tudo a ver. E o melhor, né? Eu vou tentar dar um exemplo, não sei se eu vou conseguir ser claro, mas, por exemplo, sonho de todo casal, né, de uma família puxa, eu vou comprar um terreno, vou construir uma casinha, né, quero ter o meu lar, meu cantinho e tal, não interessa o tamanho, mas vai ser meu, vai ser ali e tal. Então, quando você compra o terreno, cara, você olha e você fala assim, olha, que legal, tem uma árvore, tem uma área que bate mais sol, né? Tem uma declividade e tal. Então, é minha profissão, eu sou arquiteto. Então, você fala o seguinte, quando você for construir a sua casa, tenta escolher os melhores lugares para as atividades melhores
que você quer desenvolver, né? Então, a caixa d'água provavelmente tem que ficar num lugar o mais alto e mais protegido possível, né? A paisagem, se você tem uma boa paisagem, tenta pôr uma janela para olhar, né? Uma varanda para descansar. Percebe onde entra o carro, né? Ah, não tenho carro, mas quando for ter o carro, que fique mais perto da área de serviço, ou para carregar, descarregar, que fique protegido e tal. A cidade não é muito diferente disso. Então você tem que planejar a cidade para que ela preserve a qualidade, a máxima qualidade do bem viver, bem trabalhar, bem lazer, bem comercializar, bem se movimentar, não é? Então, a coisa mais legal que existe é você preservar a qualidade ambiental para utilizar nas atividades mais humanas, nas atividades mais do dia a dia, de trabalho, comércio, indústria, seja o que for, nas áreas que são passíveis disso. E cabe, cara, cabe, né? Cabe. Então, o problema aí não é o pacto que você faz com a cidade, com a família que vai morar lá. O problema é o cara que está no interesse de querer te vender qualquer coisa, a qualquer custo. Então ele quer invadir a área do brejo, ele quer invadir a área de montanha, ele quer pegar um terreno inadequado, que o solo é ruim, cheio de pedra, ele quer dar uma cortada, faz um platô, pá, vende na seca, certo? Porque você vai se ferrar na chuva, você vai se ferrar a hora que vier muita chuva, né? No fundo de vale, cada vez mais impermeabilizando, asfalta, impermeabiliza, pá, né? E aí o fundo de vale vai sofrer. Cada pedaço, cada módulo de território da cidade tem que garantir o tanto de permeabilidade, o tanto de reserva de água, e deveria fazer reservatório para abastecimento. Então, fazer coleta de água de chuva, para a chuva não chegar no fundo de vale, para não sacanear com quem está perto da área que sobe. E, ao mesmo tempo, você tem que reservar água para, se tiver uma estiagem, você poder usar, né? Antes de vir para cá, encontrei um povo ali na esquina da Santa Casa e a gente estava conversando, né? Que aqui em Atibaia tem uma baita empresa especializada em controles, em softwares de controle de comportas, de sistemas, inclusive de segurança, de banco, de tudo e tal. O que eu quero dizer? Atibaia não precisa construir, por exemplo, piscinão, né, para combater enchente, porque ela tem lagos naturais e tem lagos artificiais. Os lagos, eles são um dos equipamentos mais valiosos de um paisagismo, né? Você vai em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar aí desse lugar mais chique, Parará, pô, eu moro na beira do lago, moro perto do lago, perto de água, perto, né? Então, a gente poderia transformar cada lago de Atibaia numa piscina natural, que é um piscinão. Na verdade, ou vamos pensar o contrário, o que é um piscinão? É um lago quadrado, encaixotado, totalmente morto, inativo, inerte, né? Sendo que você tem lagos naturais, então vamos rebaixar a calha, vamos manter os lagos limpos para poder ter uma altura que quando for chover, umidade do ar, meteorologia, né? Daquela que você, né, vai ver ali, vai chover. Aí o que acontece? Hoje você tem aplicativos que juntam tudo isso, né? A inteligência artificial está para isso. Ela vai dizer, olha, daqui 5 dias pode chover muito. Então, já vai soltando a aguinha ali, ó, vai soltando. A comporta é automatizada. Quem que fez? A empresa de Atibaia. Que Atibaia? A que gera emprego em Atibaia. A que compra em Atibaia. A que fornece em Atibaia, né? Nossa escola técnica já devia estar preparada para, inclusive, ter curso para formar gente, para fornecer para essas indústrias, essa especialmente, né, que faz controle de comporta lá da China, que faz controle de banco do mercado europeu e tal, aqui em Atibaia, do lado da praça, né? Então você fala assim, não existe nenhuma incompatibilidade entre desenvolvimento de qualidade, certo? E preservação e garantia das condições naturais e de valores e riquezas ambientais, porque vale muito.
Quando você tem uma casa que tem valor ambiental, ela vale mais do que uma casa qualquer com a mesma metragem, certo? Que só tem construção, né? Isso é obra do homem, né? As condições naturais é obra de um ser superior, é obra de Deus. Essa a gente devia honrar e louvar e fazer. Eu não vou entrar nessa conversa de conversa barata de discutir religião, discutir religião no palanque, sei lá. Não é nada disso. Você quer realmente ser coerente, seja natural. Respeite a natureza, saiba ler a natureza para tirar o melhor dela, tirando só uma parte que você precisa. Não queira acumular, não queira ser ganancioso, né? A ganância sobre a natureza faz a destruição do homem. E eu não estou sendo nem messiânico, não estou entrando no campo religioso, eu estou falando de planejamento urbano, estou falando de conhecimento, de ciência, de tecnologia, né? Então, a gente vem falando isso há muito tempo. Então você fala assim, pô, então, Beto, eles deveriam ter feito a continuidade disso. Isso é um bom motivo para eu querer voltar. Como é que você aprova um monte de lote, um monte de loteamento, um monte de parcelamento, um monte de verticalização, um monte de prédio, 20, 25, 23, não sei o quê, e não calcula quanto vai adensar, quanto tem a largura de rua, onde vai estacionar, como vai afunilar e travar todo o trânsito e tal, onde vai estudar esse povo, onde vai trabalhar esse povo, onde vai se alimentar e tal. Eu acho que isso é um conhecimento, isso não é espontâneo. Essa visão de que a cidade cresce espontaneamente, então deixa rolar, sabe? Terra sem lei, pode tudo, deixa virar, deixa acontecer. O mercado se controla. Não existe essa possibilidade, principalmente num país tão desigual, numa cidade tão desigual, com tanta gente com tão pouco, e com um monte de gente que está chegando com muito, né? Eles vão se apoderar daqueles que têm pouco, e o que tem pouco não vai conseguir um espaço. O poder público tem responsabilidade de equilibrar esse jogo, né? Por isso, jamais eu pensaria em entrar numa discussão que não fosse desse tipo, né? De proposta concreta de como resolver problemas ambientais, problemas de fluxo, de mobilidade, problema de ocupação, de adensamento. Que cidade a gente quer? Uma cidade de... Nós estamos com 160, vai, arredondando. Com mais as casas de veraneio, mais os leitos de hotéis e pousadas e tal, a gente tranquilamente, num final de semana de sol, perto de feriado, ou né, quando todo mundo recebe o salário, aquelas coincidências, né? Você chega a ter uma cidade com 200 mil habitantes. É o que temos. E aí você começa a pergunta reversa. Quanto a gente tem para abastecer de água, quanto que tem, como é que está previsto o trânsito e tal, aí você vai ver que falta planejamento. E não para de crescer e de aprovar as coisas. Então, qual é o limite? O céu é o limite? Quanto vai aprovar? Cara, a gente tem que impor um limite. Eu não tenho medo de dizer isso. Agora, estabelecer um limite de quanto a cidade vai ter de população, cara, é um pacto que a gente tem que fazer. Tudo bem, não? Sim. Queremos 400. 500, 600, 800, qual é o nosso limite? A gente tem que estabelecer isso num horizonte de 10, 20 anos, né, para ir se preparando. É isso. Né? Mas é um assunto que eu não paro de falar, bicho. É um assunto que me provoca demais e talvez seja o assunto, o motivo principal de eu acabar tendo que voltar para debater isso. Né? Porque tem gente que não quer debater. É isso. Beto, você estava falando sobre esse assunto que é muito importante, né? Falando de preservação, de saneamento até. E eu queria saber a sua opinião sobre as privatizações em Atibaia. Quais, por exemplo? A gente tem aí o SAAI, que é uma PPP, e a gente tem um projeto de diversas outras privatizações na cidade de Atibaia, com parques, aeroporto, e pequena central hidrelétrica e diversos outros. Né? Não, eu acho que aquilo que não é função direta da prefeitura fazer pode ser privatizado, mas esse termo privatizado, eu acho que eu usaria outras ferramentas ou instrumentos. Eu acho que pode ter concessão por um período, pode ter um comodato, pode ter até uma... quando você falou PPP, parceria público-privado, também pode ser, mas antes de fazer qualquer coisa, então, por exemplo, tá bom, sou candidato a prefeito e eleito, o que eu vou fazer?
primeira coisa é revisar essa PPP do SAAI, cara. Por quê? 8 anos de Saulo, 4 anos de Emil, desde que assinou o contrato, né? Então são 12 anos e não executou nada, não entregou nada, tem alguma coisa errada. Então você fala assim, seria uma PPP, que foi inclusive pensada quando eu ainda era prefeito, passou 4 anos de DENIG discutindo para aprovar, mas governo fraco não aprovava, a Câmara não aprovava, tinha lá uns vereadores que segurava tudo, não deixava aprovar, aprovou. No final do governo do DENIG, o Saulo já era prefeito eleito, sentou na mesa, na assinatura do contrato. Então, vamos atribuir que essa PPP foi formatada e executada no governo 8 de Saulo e 4 de Emil. Não entregou. E ela estava voltada mais para água e abastecimento de água. Eu vejo que a gente tem muito problema de esgoto, que não tem pouca evolução no tratamento de esgoto. Eu peguei a prefeitura, era 0, 0, 0, e entreguei com 61%. Então, as 2 estações de tratamento de esgoto que foram implantadas foram no meu governo, uma que era do SAAI e a outra dentro do Nova Atibaia, aprovado no meu governo. Eles, para entregar o loteamento, tinham que ter estação. Tá. Você vai falar, não, mas ela começou a operar um pouco depois, mas eles entregaram ainda no meu governo. Então, eu não sou contra concessão. Eu vou te dar 2 exemplos, por exemplo, teleférico. O teleférico de Atibaia, eu não sei se vocês sabem, mas é uma concessão, né? Quanto custou para a prefeitura? Na época custou o projeto básico para poder fazer a licitação de concessão. E aí a empresa que ganhou instalou tudo, certo? Então quanto custaria um projeto naquela época? Vai, R$8 mil, né? E aí a empresa implantou o teleférico sob o custo dela, né? E ainda tinha que reverter um percentual para o Fundo Municipal de Turismo, né? Então, quanto custou aquele teleférico que tem 1 quilômetro de distância, que pega a parte de baixo com a parte de cima da cidade, né? Perto ali da prefeitura, do Rosário, da Igreja do Rosário, do cemitério. Lá embaixo tem o balneário, você olha a pedra e tal. Pequenininho. Mas por que você fez um teleférico daquele tamanho? Porque era o que a iniciativa privada topava fazer sem a prefeitura por um tostão. Porque eu cheguei a convidar vários empreendedores, por exemplo, de Camboriú, de São Vicente, de uma cidade, acho que não me lembro se é Bariloche ou é uma outra coisa, Las Lenhas, lá no Chile, enfim, teleféricos, né? Aqui da América do Sul, do Brasil mesmo, Camboriú, me lembro de Camboriú. Então, pô, vem visitar aqui, tem a Pedra Grande e tal, não dá para fazer um teleférico? Os caras falaram, não, é legal, mas o custo é muito grande, não tem fluxo de turista, não tem fluxo de gente, o acesso é ruim, e a gente tem que preservar, né? Essencialmente preservar a qualidade natural, que é o que você vai vender. Você vai vender a paisagem natural. Você faz um teleférico para destruir? Então não dá. E aí um deles passando ali, por que você não faz um teleférico daqui até ali? São Vicente é bem pequenininho também. Campos do Jordão também tem uma experiência de um teleférico pequenininho. Sim. E aí eu falei, tá bom, então vamos licitar. Então não custou nada para a prefeitura, a gente fez a concessão. Não era prioridade do governo, tinha problema de saúde, problema de educação, problema de esgoto, de água, problemas, a questão do lixão, a Santa Casa. Eu tinha tanta complicação na época, dívidas de asfalto, peguei muita dívida de asfalto, que estava pago e não tinha dinheiro em caixa para fazer. A pior dívida que tem é aquela que você está devendo, porque dever para banco é uma coisa, dever financiamento é outra coisa. Agora, dever para o contribuinte que pagou e está ali na poeira, no buraco, esperando, desde o governo Calegari, 2 anos, 4 anos do Maturana, e aquilo é dolorido, porque quem pagou para ter o asfalto e está esperando há quase 8 anos, cara, é uma dívida difícil de resolver e tem que se fazer. Agora, então o teleférico não era prioridade. Tá bom, então eu fiz já a terceirização, seria a contradição. É um tipo de terceirização. Outro exemplo que eu vou te dar. Pouca gente sabe, e é uma pergunta que eu te devolvo, mas é um ping-pong. A rodoviária de Atibaia, sabia que é terceirizada? Você sabia? Só, eu não sabia. Sabe desde que ano? Desde quando? Desde 2003, 2004.
Ela é terceirizada. E como é que foi feita a terceirização? Era assim, a gente gastava, números redondos, tá? Meio de memória, então meu achismo costuma ser bem preciso. E minha memória também. Mas tipo assim, a rodoviária tinha fiscais de plataforma, fiscais de circulares, plataforma de embarque de ônibus interurbano, Atibaia São Paulo, Atibaia não sei aonde, né? De Atibaia para fora. Tinha fiscais de ônibus urbanos, né? Do transporte coletivo. Aí tem o pessoal de limpeza, né? Pessoal de varrição do jardim, tudo ali. Quanto custa? Gastava tanto. E cobrava uma taxa de embarque, a conta dava um prejuízo de mais ou menos 9, 10 mil reais por mês. Material de limpeza para limpar o banheiro, e o banheiro vivia sujo, aquela reclamação e tal, e tem que fazer pintura. E a gente foi ver uns modelos, né, de alguns lugares, eu não vou citar cidades para não me alongar. Fato é que a gente fez uma licitação, quem ganhou, ganhou na condição seguinte, ó, vou manter tudo isso, manter pintadinho, vou fazer conservação, banheiro, vou cobrar uma taxinha pequena, vou rever as taxas de aluguéis aqui dos boxes e vou dar... Aí a gente faz as contas e o que sobra, tipo, tira todas as despesas, paga os funcionários. O que sobrar, a gente dá metade para a prefeitura, metade pro empreendedor, concessionário. Beleza, ele ganhou a licitação assim. Com esse dinheiro aqui, ó, nós guardamos até 2008, na época, 3 milhões de reais. É verdade, esse número existe. E eu peguei esse dinheiro e falei, ó, vamos licitar uma nova rodoviária, tá? Então, eu amarrei uma coisa para outra. Tipo, a rodoviária tem limite, a rodoviária é muito pequena, né? Está numa área muito central. Os ônibus que vêm para dentro pegam um trânsito para entrar, trânsito para sair, atrapalha o trânsito e demora para quem está indo viajar. Melhor coisa é pôr a rodoviária na borda da rodovia. Vamos pôr. Sou arquiteto. Vamos escolher o terreno. Beleza. 20 mil metros, pertinho do Sabin, né? Beleza. Tem projeto, tal. Ônibus para na plataforma. Tá vindo de São Paulo. Para. Menos de 2 minutos para dar seta, estacionar e abrir a porta. Menos de 2 minutos. Aí já vendeu a passagem. Então, quanto tempo para embarcar? Não sei. Mas quanto tempo para sair? Menos de 2 minutos. E aí pega o trevo, volta para São Paulo. Pega o trevo, vai para Campinas. Vai para Jacareí, ou vai para Bragança. Poços de Caldas, tal. Tá ali, tá na... Beleza. É isso. Então, 3 milhões constrói a carcaça básica da rodoviária. O resto, quem ganhar, vai construir a parte comercial para alugar box. Quem ganhar vai construir uma plataforma de não sei o que para a área de alimentação, pátio para comerciantes, de barraca, de estandes e tal, aquela coisa de feirinha sazonal, beleza. E um terminal urbano do lado, mesmo que tivesse descoberto. Isso a prefeitura depois ia fazer. Então, eu terceirizei a rodoviária. Agora eu pergunto, por que não fizeram a rodoviária? Isso aí são os candidatos aí que estão disputando, que de repente estão aí, né? Tem um que ficou 4 anos, não fez a nova rodoviária. O outro ficou 8 anos, não fez a nova rodoviária. O Denig é candidato só a vereador, mas ele também pode responder por que ele não fez a rodoviária. Se eu deixei dinheiro para fazer, por que eu tenho que voltar? Quando eu penso na rodoviária, estudei em Campinas, cara. 35 anos atrás eu me formei, tá? Ou por aí. E eu estudei, então, há quase, sei lá quantos anos atrás, porque eu levei 5, 6 anos para me formar. Eu tinha 2 horários para Campinas. Aqui. Você sabe quantos horários tem para Campinas? Vocês sabem, não? Você aí, que está aí, aqui. Pô, quantos? Eu acho que tem 2 ou 3. Mas você fala o seguinte, cara, passa 35 anos, e aí a rodoviária de Atibaia só tem 2 ônibus, 2 horários para ir para a maior concentração de universidades no interior do estado. A maior concentração de centro de tecnologia, pesquisa e inovação do estado, que é a Unicamp, é tudo aquilo que Campinas é. É a maior cidade do interior do estado de São Paulo. Campinas é ponta de lança. E aí você fala, cara... Eu tinha que ir de ônibus e mal conseguia na época. Eu achava um esforço e quase desisti várias vezes. Tinha que ir de carro para poder conseguir dar conta, porque os horários não batiam. E, cara, que
que acontece que a rodoviária só tem 3 horários para Campinas? Não tem fluxo? Quantos ônibus de Campinas para São José dos Campos? Quantos ônibus diários de Campinas para Itatiba? De Campinas para o Rio de Janeiro? De Campinas, Itatiba está lá, mas é Jacareí, né? Vamos pegar pelo menos Jacareí, São José, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Quantos saem de Campinas? Eu vou dizer isso durante a campanha e nós vamos querer entender por que esse ônibus não pode parar. Por que esse ônibus não pode parar? Porque a rodoviária é pequena demais, cara. Não tem planejamento de cidade para 200 mil habitantes. Essa rodoviária é igual a rodoviárias de cidades de 40 mil habitantes. Essa rodoviária foi construída em 1950. Aí você fala, pô, Roberto, mas por que você não fez? Cara, juro que eu modelei, eu deixei o desenho feito. E por que não fizeram? Estava desenhado, estava com dinheiro em caixa, estava com licitação na rua, cara. Vão ter que explicar. É isso aí, vão ter que explicar. E a gente está aqui para perguntar, para questionar tudo. É isso aí. E, bom, você estava falando sobre rodoviária, sobre transporte público, e você teve algumas situações e algumas questões no passado envolvendo isso. E essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante sobre transparência num provável governo. Como que você vai fazer para garantir essa transparência, esse desenvolvimento? Como que você responde a esse tipo de situação, Beto? Tá, mas a pergunta é, transparência para governar ou transparência na questão do ônibus? Opa, transparência para governar. Transparência como um todo. Como que você vai fazer com que as pessoas estejam inteiradas dentro do assunto e se sintam seguras, né? Hoje, não só o povo em Atibaia, mas o brasileiro como um todo se sente muito inseguro quando a gente fala em questões de governo e de transparência. É algo que, puxa, todo mundo pede e a gente vê muito pouco acontecendo na prática. Tem razão. Pessoas, a ponta fica sabendo muito pouco. Não, e é crucial. Eu não tenho dúvida, é uma pergunta importantíssima. Então, assim, ter transparência, né, na gestão do governo, e eu estou dizendo que não é só, tipo, eu vou fazer uma obra. Quanto vai custar a obra? O dinheiro está aqui e você vai fiscalizar isso. Não, transparência no planejamento. Transparência na decisão por que precisa essa obra, né? E por que ela está neste lugar, a quem ela beneficia, né? Então, a decisão a transparência no planejamento é mais importante até do que a transparência na decisão de contratar uma obra. E aí você fala, não, mas tem o dinheiro, está tudo certo aqui, tudo organizado, está aqui, ó. Não, eu quero discutir por que decidiu fazer isso. Cadê a prioridade? Quem decide prioridade? Como que está escrito isso? Então, assim, respeitar plano diretor é essencial, né? Mas um plano diretor que seja transparente, participativo, né? Integrado, que valorize os setores de investimento, setor comercial, industrial, agrícola, turístico, serviços, né? Economia criativa, que eu acho que é um eixo diferente. É um eixo diferente. Atibaia tem um potencial para a economia criativa, né? E o que é economia criativa? É toda a área que, por exemplo, esse podcast ou um programa de televisão, a produção do audiovisual, a produção da criação de determinado produto, né? A tecnologia, a inovação, né? Além da cultura, além das artes. Então, produzir um filme, produzir uma música, produzir uma escultura, produzir enfim, Atibaia tem um potencial danado para ser um canteiro de, como é que eu digo, um estúdio a céu aberto, né? Porque tem natureza, tem casaril, tem de todo tipo aqui, você encontra. Quantas novelas nós não trouxemos aqui? Só no meu governo acho que veio 2 ou 3. E a gente achava isso estratégico, porque além de gerar um movimento na cidade e trazer um dinheirinho, na verdade divulgava a cidade também. Então a indústria da economia criativa ela é fortíssima, né? Vale dizer o seguinte, eu não sei se você sabe qual é o maior PIB da Inglaterra, você sabe? Não. É o rock. Olha. É o rock, entendeu? Então você fala o seguinte, Beatles, certo? Vendeu mais do que, ou tecnologia, tipo Microsoft, para outros, né? Então você fala assim, isso é economia criativa. Então você fala assim, já nos anos 80, o rock na Inglaterra passou o valor agregado de siderurgia, carvão, minerais e tudo mais, né?
Não é à toa que a Rainha Inglaterra condecora torto direito um roqueiro. Olha só. Né? Um bom, quer dizer, um roqueiro não, né? Um grande músico, porque como é o caso dos Beatles, como é o caso do Fred Mercury, enfim, tantas figuras assim. Então, eu acho que voltando na questão da transparência, a decisão de onde vai investir o dinheiro antes, com transparência, é melhor. Às vezes eu penso, aconteceu muito isso em Campinas, não estou dizendo que aconteceu em Atibaia, mas o cara, quando era prefeito, quando foi decidir fazer uma avenidona aqui, ele avisou os compadres, todo mundo comprou os terrenos aqui, ó. Certo? As pessoas que eram donas aqui venderam porque aquilo não tinha nada, não ia acontecer nada, né? Ninguém avisou que ia passar uma avenidona, né? A hora que passou a avenidona, isso aí valeu 20 vezes mais, né? Se a avenida é importante, a gente só tem que questionar, tipo, pô, por que não avisou os caras para eles pelo menos usufruírem, né, dessa riqueza, né? Mas, bem ou mal, fizeram uma avenidona boa. O duro é quando decide fazer um negócio que não tem nem pé nem cabeça, né? Vai asfaltar uma avenida ou uma estrada que está lá na ponta da cidade, cara. Longe de todos os hospitais, de comércio, de tudo. Quem que está favorecendo quando se asfalta uma ponta da cidade? Não é a cidade, não é a comunidade, né? Então, a transparência na decisão, transparência na quantificação, no modo como cobra, como tributa, né? Eu costumo dizer que o orçamento participativo, que é uma marca do governo do PV, por 10 anos a gente teve orçamento participativo, ele não é uma ferramenta do PV, não é uma ferramenta de esquerda, de direita, não é uma ferramenta de gestão, né? Quando você chama a comunidade para discutir uma parte do orçamento que é livre, para investir em pequenas obras, pequenas ações naquela região, você está chamando a comunidade para conhecer uma parte do investimento. Se elege os fiscais, esses fiscais que eram em torno de 100 pessoas, hoje tem vereador, tem gestor, tem gerente de banco, né? Se elegia fiscais, esses fiscais iam aprender a ler o orçamento, né? Isso é um mecanismo de dar transparência e controle de como é feita a arrecadação, como é feita a reserva de caixa, como é feita a distribuição, né, nas áreas da prefeitura. Então combater, eu sou franco e favorável à transparência, mecanismo de transparência. A tecnologia hoje, ela tem que ser amigável. Você tem que, de repente, bater aqui e falar quanto que a prefeitura tem de dinheiro. Vamos ver. Você, cidadão, tem que ver. Não tem um impostômetro lá do lado do pátio do colégio? A gente também tem que dar... Se tem tecnologia, tem que dar conhecimento e acesso. Então, hoje, mais do que nunca, dá para fazer inclusive um orçamento participativo que a pessoa não precisa sair de casa para ir lá. Ela pode votar digital, mas tem que dar transparência. Sim. O orçamento participativo é realmente algo muito importante e que as pessoas questionam bastante. Você falou aqui sobre criatividade, sobre PIB criativo, tudo Sim. mais. E eu quero aproveitar para fazer um ping-pong descontraído com você. Bom. Você já fez um pouquinho de ping-pong comigo, então agora eu vou devolver a bolinha para você. Qual que é a música ou estilo musical que o Beto Tricoli gosta? Eu gosto de música boa, né? Mas eu tenho assim, o que me apraz muito é instrumental brasileiro de altíssima qualidade, desde o Radamés, do Villa-Lobos, até o Sivuca, Dominguinhos, e o, sei lá, Egberto Gismonti e tal. Mas é um instrumental e tal. Mas eu adoro música popular brasileira, adoro, né? De todos os tempos, né? Sou fã desde Noel Rosa até, sei lá, dos últimos aqui, quem são, né? Zé Cabaleiro, Lenine, Otto, e as meninas, Marisa Monte. Mas gosto de um samba bem feito, gosto de um sertanejo de qualidade, né? Sou mais raiz ainda, né? Desde Pena Branca e Chavantinho. Adoro, música boa adoro. E música nacional. Música boa e principalmente nacional. Mas sou casado com uma roqueira, né? Então, mas desde moleque, desde meus 14 anos de idade, acho que eu ouvi sei lá, Gênesis, A Trick of the Tail, sei lá o nome do negócio. Puta música linda, música de muita qualidade. Então, mas Atibaia, São Paulo, Brasil, cara, os caras produziam em 1970, chegava aqui em
O LP chegava Demorava 10 anos mais depois. do que hoje. Mas assim, então rock progressivo eu gosto demais, né? Jazz, né? E aí são vertentes. Aí você fala assim, um chorinho bem tocado. Aqui em Atibaia, cara, tem de chorinho bom, que tem de tocador de música boa aqui, né? É isso aí. Bom, Então devolve isso. a bolinha pra mim, Beto. Vai. Vamos no ping-pong. Você você prefere amanhã ou à noite? Para trabalhar, eu madrugo, cara. 6 da manhã para trabalhar. Mas adoro a noite para pegar um cinema, uma pipoca, e ver um som, uma música. Então, e adoro dormir, né? Embora eu durma pouco, eu adoro dormir. Então, curtir, curtir o nascer do sol, e ver a lua chegando. Então, eu prefiro o dia para trabalhar. É isso aí. Fala pra mim um lugar pra você relaxar, um lugar que você gosta de relaxar aqui em Atibaia. É a minha casa, minha chácara, né? Onde eu tenho um monte de árvore, tenho meus cachorros, tem fruta, tem um monte de pezinho de coisa lá que eu vivo plantando. Chácara né? dá bastante trabalho, dá pra relaxar Dá muito na trabalho. chácara? Não, mas para mim é um relaxo, né? Que Porque legal. na verdade é quando eu mexo muito com o computador, com muita conta, com muito planejamento. Como eu disse, eu trabalho em banco, na Caixa Federal, na área de habitação. Mas eu mexo com orçamento, quantificação, planilha, cronograma. É coisa que eu mexo com mais de 50 empreendimentos. Cada um tem no mínimo 100 apartamentos ou casas, né? E aí, durante o mês. Então, quando eu dou aquela relaxada, mexer na terra para mim não tem coisa mais relaxante. Tá certo. Né? Beto, você está há muito tempo na política, mas me fala uma qualidade do Beto fora da política. Eu adoro cozinhar. Opa, boa. E eu gosto de cozinhar para muita gente. Eu sou cozinheiro, eu não sou chefe, eu não sigo receita, entendeu? Às vezes pode dar errado, mas a gente conserta. Mas eu gosto de fazer coisa com panela, com muita gente, entendeu? Show de bola. Então, o que você quiser fazer, desde uma canjiquinha, uma dobradinha, uma feijoada, né? Pode me convidar na próxima. Caldeirada, eu gosto de coisa de caldeirão. Sabe por quê? Você faz, mexe, virou aquilo, aí você acompanha um arroz, uma farofa, uma salada, um refogado, uns legumes e tal, tá feita a festa. Maravilha. Né? E aprendi isso com as mulheres da minha casa, né? Que eu fui criado pelas minhas tias, pela minha avó, né? Desde pequenininho cresci com elas cozinhando o tempo inteiro, né? E eu era muito observador e eu não até no começo não gostava muito do que elas faziam, cara, é engraçado isso. E aí quando eu fui morar sozinho em São Paulo com 14 anos de idade, que aí eu passei a dar valor para aquelas coisas que elas faziam. Eu falei, nossa, é bom demais. É isso aí. É isso aí. Beto, fala para mim uma figura importante dentro da política que você admira. Na minha vida, desde o início, o meu pai. O meu pai foi vereador, primeiro ele foi lavrador, trabalhador, comerciante, foi operário da fábrica e foi comerciante do mercado, do box, de quitanda, de secos e molhados. Foi vereador eleito no tempo que vereador não ganhava nada e foi preso político. Meu pai foi preso político. E eu com 5 anos de idade, eu tive que entender o que é política. Então, meu pai é referência moral, é referência de vida, né? Exemplo de retidão, de perdão, porque ele perdoou todo mundo que sacaneou com ele, né? E ao mesmo tempo, aí eu vou falar outras coisas. Eu gosto, você vai falar assim, então Mahatma Gandhi, esse cara foi um grande político, cara. Mas era um pacifista. Jesus Cristo, cara, é o máximo. Esse cara, ele deu o conceito de humanismo para a humanidade, né? Antes dele surgir, existia até religião, só não existia humanismo. Não existia o espírito de solidariedade, humanidade e respeito, inclusive às diferenças, né? Então é uma referência, né? Porque eu tenho uma formação, como eu disse, religiosa, católica, e não abro mão da minha formação, embora não concorde muitas vezes com os rumos que a própria igreja toma, ou determinado líder aqui ou ali. Mas poderia também dizer de outros
na sequência da história, né? Zé Bonifácio, no Brasil, na construção do Estado brasileiro, Zé Bonifácio, né? E alguns pensadores, mas daí É isso aí. aí a gente não acaba. Opa, vamos lá, tem que passar a bolinha para mim no ping-pong, hein? Vamos para a próxima. É que você faz pergunta difícil. Seguindo, qual o esporte que o Beto pratica, que o Beto gosta de assistir? Dá tempo no meio dessa rotina toda? Pô, não é pergunta rápida. Eu tenho, pé chato, sempre fui ruim de esporte, nunca dei certo pra nada, mas eu fui vice-campeão de bocha no Torneio dos Trabalhadores. Olha só, mais uma conquista aí pra conta. Beto, nesse momento a gente já está encaminhando para o final. Tá. E eu queria que você deixasse aí um minutinho para você dar uma palavra para inspirar o futuro, para falar aí com os jovens de Atibaia. Gostaria que você pode até olhar direto para eles aí que nos ouvem nesse momento. Vamos lá. Não, então, bom, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, Lucas, pessoal do portal da cidade, e dizer assim, eu acabei sendo, né, se fosse o Vicente Matheus, eu acabei fundo, né? Acabei sendo escolhido como representante desse grupo que pensa a cidade despretensiosamente. Ninguém quer ganhar dinheiro, ninguém quer enriquecer, ninguém quer usar política de trampolim. Então, todo mundo tem sua profissão, todo mundo tem sua lida, seu trabalho, sua família, seu local de origem, e a gente faz parte de um grupo assim, que quer pensar a cidade o mais coletivo possível, e que pensa no empresário, pensa no empreendedor, não exclui ninguém, né? Então, nesse trajeto agora, são 15 dias até a homologação das candidaturas, para poder lançar material de fato, né, e fazer a propaganda, né, eu peço que vocês observem as trajetórias, as propostas, né, e o modo como a gente vai abordar cada assunto, né, e máximo respeito a todos que estão concorrendo. A gente fez a convenção agora na ETEC, a Escola Técnica, que foi inaugurada no meu governo. Quando inaugurou a ETEC, tinham 5 cursos. E eu fiquei preocupadíssimo quando eu chego lá e pergunto para a direção, super boa a direção, a qualidade é muito boa, tem 2 cursos. Cara, inaugurou em 2006, nós estamos em 2024, passou 18 anos, e a evolução de uma escola técnica que representa tudo que poderia ser de bom, inclusive na vertente de economia criativa e outras vertentes na área da agricultura e tal, e de repente você vê que de 5 cursos tem só 2. Não, tem outros cursos rápidos, cursos de EAD, né? Mas aquele curso que você sai com diploma de escola, eu fiz escola técnica, eu sei a qualidade que isso dá, né? Então eu falei, cara, tem que ser aqui, a convenção tem que ser aqui, porque o terreno estava abandonado e era do governo federal. Ia fechar a escola de enfermagem, que naquela época tinha 25 anos, a prefeitura bancou para não fechar. A gente brigou com o governo do estado para não fechar o curso de enfermagem e brigamos para trazer a ETEC. Ali aparece como é nocivo ter gente na política que quer impedir você de fazer, né? E a gente conseguiu o amparo da cidade de Amparo, que tinha uma ETEC, Bragança tinha ETEC, Bragança não cedeu a ancoragem para iniciar a primeira sala em Atibaia. Nós fomos buscar em Amparo. E aí a gente inaugurou aquela escola. E aí quem banca a escola é o governo do estado. E aí isso sintetiza muito de tudo do que a gente está falando. Governo federal, governo estadual e governo municipal, né? E a gente tinha ali grandes líderes preocupados com o bem da cidade, certo? Então, gente, eu me coloco à disposição para debater não o passado, não é o passado, é o futuro, né? E aquilo que foi feito do futuro que nós planejamos, que não foi feito. Esse é o debate para a nossa ótica, do nosso grupo, e falar, olha, a gente quer recolocar a cidade no eixo certo do desenvolvimento sustentável, criativo, humanizado, inteligente, sabe, inclusivo, não é? Prosperidade, né? Mas que respeite as pessoas com muita ética. É isso que a gente pensa. É isso aí. Tá bom?
Beto, agradeço muito pela sua participação, agradeço a todos vocês internautas que estão aí, que acompanharam essa entrevista, esse bate-papo, né? Não é nem uma entrevista, estou chamando aqui de pré-entrevista, porque é um bate-papo mesmo, oportunidade para vocês conhecerem um pouquinho mais cada um dos candidatos. Agradeço, um agradecimento especial para o meu colega Fábio Aron, que está participando disso comigo aqui, que fez esse sonho se tornar realidade, para que a gente pudesse levar essa informação com qualidade para todos vocês. E muito obrigado, te desejo boa sorte nesse pleito e seguimos. Eu agradeço, cara. Espero ver você A aqui gente nas precisa próximas. de espaços como esses, debate aberto, papo reto, transparência e todo mundo podendo ouvir todo mundo. É isso aí. Tá? Porque uma cidade que não põe ao debate e não põe ao confronto das ideias para perceber a diferença de quem fala, como faz, não vai saber escolher direito. É pouco tempo. Com certeza. Tá? Siga as nossas redes sociais. As redes sociais dos candidatos também vão estar aqui na descrição desse vídeo. Acompanhem, não percam nada. E é isso aí. A gente se vê na próxima.